correto? Enfim, eu sempre tento cumprir aí minhas promessas com vocês, de forma a prova ser meio... Eu sei que a gente não tem como fazer uma prova que vocês esperem daquele jeito, mas está ali. E a resolução, se vocês com calma fossem seguindo cada item, mas analisando fisicamente, fazendo uma análise física, note que muitas das perguntas que tinham ali, que se pedia para vocês, informe a energia cinética, informe era só uma análise, fez a análise e me disse, analisando assim, eu chego nisso. Analisando assim, eu chego naquilo. Por quê? Porque aí você mostrou que vocês sabem muito bem identificar os conceitos de conservação de quantidade de movimento, quando se aplica, como que eu tenho que olhar o sistema, quando se aplica conservação de energia cinética, quando se aplica o impulso, quando se aplica. Então, vocês entenderam esse conceito. E a manipulação matemática era muito simples, tinha uma só ali, aquela que trabalhava com a densidade do material da água, né? Que precisava ter um conceito, uma manipulação matemática um pouquinho maior, mas não era também nada grave. O professor, eu vou te falar que naquela questão lá que tinha, sei lá, da A até a G, eu entrei meio em desespero, porque tava dando tudo o mesmo resultado, assim, tudo os mesmos números. Eu falei, não é possível que isso aqui tá certo. Aí eu fiquei tentando fazer, tipo, tentando mudar, achar um resultado diferente, mas daí eu deixei assim mesmo. Eu nem vi como é que você foi nessa. Mas você acha que você acertou? Você viu? Você não viu o vídeo, né? Não viu ainda. Eu tô vendo os resultados agora, a maioria eu acertei aqui. Então, a ideia ali era construir a resolução. Eu poderia ter pedido para vocês numa cacetada só, encontre a velocidade a última questão, a velocidade da esfera B, eu acho que era, né? Encontre a velocidade e pronto. Você ia chegar lá na raiz de 3. Beleza. Só que a ideia era construir isso, sabe? E olhando, aqui, qual é a lógica para se chegar nisso? A lógica é essa. Correto? Por que isso? De forma que eu não tivesse com vocês. Qual que é dois grandes problemas que eu vejo na maioria das questões, nas provas, tal, né? Uma, o aluno chega, ele sabe, estuda, eu estou considerando o aluno que estudou, tá? Tá com uma certa dificuldade, mas estudou. Ele sabe o conteúdo, mas chega na hora, eu apresento um problema que tem um conjunto gigantesco de passos para se resolver. Por mais que sejam simples, mas são muitos passos para ele chegar no resultado final, e ele não sabe, ele se perde no meio de um desses passos, às vezes um passozinho pequenininho ele se perde, correto? Para chegar nesse resultado final. Então esse é um problema. E outro problema é o fulano, que magicamente ele vai lá e ele me coloca um resultado, raiz de 3, que era o resultado daquela questão que eu estou lembrando. V igual a raiz de 3. Magicamente ele faz umas mágicas no meio do caminho ali e me dá um resultado. Eu falo, pô, como que ele conseguiu fazer isso? Na verdade, ele fez no rascunho, ou mesmo que tenha feito ali, você não consegue entender nada do que ele fez ali no meio. Nada, 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 não entende nada e chegou num resultado. Aí você fala, peraí, algo está estranho, né? Então eu quero dar uma olhada, tá? Eu quero ver isso aí, como é que é, tá? Então, as obsessores contaram para ele. É mais ou menos isso. Tem uma inspiração ali divina na hora e tal. Então, aquela questão foi pensada nisso. E eu adoro fazer esse tipo de questão. Se eu pudesse, eu faria a prova inteira assim, onde eu tenho uma sequência. Vou ajudando você a construir. E faz parte do teu estudo também. Né? Você está ali, poxa, com isso aqui eu posso fazer aquilo. Com aquilo eu posso fazer aquilo outro. Então, vai ajudando. A prova não só avalia você, mas também vai te ajudando a entender o processo, que é aquele processo que eu falo com vocês aqui. Ok, gente? Beleza? Bom, alguém me fez uma pergunta sobre conteúdo de hoje, só lembrando vocês. Deixa eu colocar aqui compartilhar a tela. Qual que é essa aqui?
Essa aqui. O conteúdo de hoje, 150. Então, nós estamos no dia 8. Olha lá, 16, parte 1 ainda. Ok? Eu vou continuar fazendo exercícios com vocês. Tá? Para a gente ir treinando e vendo tudo que está acontecendo. Inclusive, vou continuar os exercícios que nós deixamos de semana passada. Tá? E aí, vocês vão vendo os vídeos, vocês podem me perguntando, o que tem dúvida a respeito do assunto. Ok, gente? Ô, professor, Oi. eu tava vendo um vídeo, agora eu não lembro qual dos vídeos que é, mas eu lembro que você achou que a aceleração era mg seno de θ sobre m. Da onde eu não entendi da onde saiu que a força é igual a mg seno de θ. Você não lembra qual vídeo? Ah, eu acho que foi do 3. Não, pera. Calma, deixa eu ver aqui. Eu Qualquer acho que foi coisa. no dia 1º do 10 ali. Não lembro se foi o segundo ou o terceiro. Ó, faz o seguinte, então. Qualquer coisa você me acha, você pode me mandar como pergunta no grupo mesmo, que daí eu respondo para o grupo depois, tá? Beleza? Beleza. Só um minutinho aqui, tá, pessoal? Só um pouquinho que eu vou ver o negócio aqui. Bom, pessoal, desculpa aí a interrupção, tive que resolver o negócio aqui. Você olha daí qual que é e você me manda no grupo, tá bom? Beleza. Que daí eu respondo no grupo mesmo, pra gente. Mais dúvidas sobre o conteúdo que vocês viram? Como é que tá? Não? Então, tá bom. Vocês estão assistindo além do. Professora, eu escrevi no chat ali uma dúvida. Deixa eu ver. Por que a velocidade em x é dada? Ah, beleza. Tipo, eu não entendi por que é uma senoide o gráfico, se todo o resto tá, tipo, no eixo X, então por que isso tá no... Isso se torna uma senoide. Tá, então a ideia aqui é a seguinte, deixa eu colocar o livro de vocês, que a gente tenta entender a construção do raciocínio, tá? Então a ideia deles é assim, em primeiro lugar ele faz uma comparação entre o movimento oscilatório, pode ser no sistema massa-mola, pode ser no sistema, num pêndulo simples, não interessa qual seja, mas ele está comparando aqui com o sistema massa-mola, ok? E ele compara o sistema massa-mola com o movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, uma esfera que está realizando movimento ao longo dessa circunferência. Então, ela passa por esses pontos aqui, ok? A questão é que eu posso projetar a posição dessa esfera sobre os eixos, seja o eixo horizontal, seja o eixo vertical. Então, é uma projeção. O que é uma projeção? É equivalente a fazer uma sombra. Então, se eu tivesse aqui, ó, essa esfera passando por cima, e em cima aqui eu tivesse uma lâmpada e aqui fosse o chão, o que eu veria? Eu veria a sombra da esfera aqui, nessa posição. Ok? Então, qual é o fenômeno que eu vou observar olhando a projeção? Ou seja, olhando a sombra dela no chão. Eu vou observar que essa sombra vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Então, se a minha lâmpada iluminar hora aqui em cima, hora aqui embaixo,
eu vou ter sempre sombra no chão e ela vai e volta. Essa sombra vai e volta. Ok? Tá, já vamos falar sobre isso então, tá, Vitor? Então, essa sombra vai e volta, vai e volta. E aí eu começo a olhar, peraí, é aí que é possível fazer essa comparação. Peraí, então a projeção do movimento circular uniforme nessa sombra, no chão ali, a sombra dele, me dá algo com um comportamento que parece ser, a princípio, muito igual ao do movimento massa-mola. Ok? Lá do corpo massa-mola, lá que vocês viram. Por quê? Porque ele vai e volta de uma forma uniforme. E aí ele quer provar isso. Porque uma coisa é eu olhar e falar assim, isso parece ser assim. A outra coisa é eu mostrar que isso é assim. E aqui eu queria fazer um complemento. O Vitor mandou o pêndulo aqui, e é até interessante que a gente veja, porque se eu for olhar o pêndulo, a oscilação do pêndulo, se eu for pegar a projeção dessa oscilação no chão, eu vou ter o mesmo efeito. Por isso ele também pode ser visto, ok? Bom, aí voltando, o que ele faz nessa projeção? Ele decompõe a posição, ele pega o ângulo formado do centro até lá, ele decompõe isso seno e cosseno. Lembrando, no eixo X aqui, ó, cateto adjacente vai dar cosseno. Então, o que eu tenho, o que eu vou ter ao final das contas, é que a minha posição, quero ver onde que ele está aqui, a posição, que é essa figura aqui, né, ó, ângulo θ, essa posição X da minha sombra, ou seja, numa linguagem mais formal, né, da minha projeção, ela vai oscilar de acordo com a amplitude. Quem é a amplitude? É esse raio aqui, ó, o raio dessa circunferência. Ela não vai poder ser maior, ela nunca vai ter a sombra aqui. A sombra no máximo vem até aqui, volta até aqui. Então, a amplitude vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó, desse ângulo θ. Então, o que ele quer dizer aqui? Ó? O que essa expressãozinha me diz? Cosseno varia de quanto a quanto, gente? 1 a menos 1. 1 a menos 1. Então, significa que o maior valor aqui para esse cosseno vai ser quando θ for igual a zero, ele vai estar aqui, vai dar cosseno de zero é 1, vai dar A. Então, ele vai estar aqui. X vai valer A. Quando θ for π, cosseno de π, menos 1, vai dar menos A. A posição vai ser aqui. No mais, x vai ser sempre intermediário, porque cosseno vai ficar entre esses. Aí ele fala para vocês, ele até mostra aqui um pouco, que esse ângulo, ele relaciona esse ângulo aqui, desculpa, aqui. Ele relaciona esse ângulo com duas outras grandezas, que é o quê? Ômega t. Quem é o ômega? Vocês viram lá no movimento circular uniforme, o ômega é a velocidade angular. Na verdade, lá vocês viram, né, que o ângulo θ, lembram que é feito, o Beatriz Alvarenga, ele faz uma relação para vocês, que ele mostra algo mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Vocês têm na cinemática x igual a x0 mais vt. Vocês têm lá x igual a x0 mais vt. Na cinemática, para o movimento circular, vocês vão ter θ igual a θ0 mais a velocidade eu substituo pela velocidade angular, vezes o tempo. Então, essas duas são as duas funções horárias de movimento para MRU, para MCU, movimento circular uniforme. Por isso que ele substitui lá, ó, esse ângulo θ varia com ômega-t, considerando θ0 igual a zero. Então, o certo desse cara aqui é x igual a x... Opa!
igual a A cosseno de θ, só que θ é θ0 mais ômega t, que inclusive tem uma pergunta aqui que nós vamos conversar sobre ela daqui a pouco, tá? O que é isso aqui? Como que eu chamo esse cara aqui? Esse cara eu chamo de fase do meu movimento. Por que fase? Porque é um ângulo. Isso aqui é um ângulo θ, tá? Então eu chamo de fase do meu movimento. Quer dizer aonde que ele vai estar. E esse cara aqui eu chamo de fase inicial. Ou seja, a posição angular em que ele vai estar lá no início do movimento. Ok? Então, aqui deriva, ou eu chego à conclusão de que a posição varia com o tempo, mas de acordo com um cosseno. Entendeu isso até aqui? Sim. Só até aqui, beleza? Como que eu vou colocar isso num gráfico, gente? Notem que esse desenho, eu estou mostrando ele indo e voltando, mas e se eu quiser analisar ao longo do tempo? Eu vou colocar um gráfico X tempo. Olha lá, ao longo do tempo, quando o tempo, se eu vou colocar aqui o θ0 igual a zero, quando o tempo for zero, esse cara aqui é um cosseno de zero é 1, isso aqui vai dar A. Quando chegar numa determinada posição, um determinado tempo, em que eu tenha esse cara aqui como sendo π sobre 2, e eu não sei quanto é esse tempo, esse cara vai descer. Depois vai se tornar negativo. Volta para o centro. Depois se torna positivo de novo. E aí continua. Eu tenho uma cossenoide para o movimento, para o meu movimento oscilatório. Aí parece assim, mas como que se transformou? Acho que a grande pergunta é como se transformou um movimento circular numa cossenoide assim? Não esqueça, lá eu estou vendo o movimento. Aqui eu estou pegando, colocando um gráfico onde eu avalio a posição em função do tempo. Notem que, num determinado tempo t, a minha posição é tal. Depois de um determinado tempo, a posição volta a ser a mesma. Ela se repete. E não é isso que acontece? O sisteminha, a sombra não vai e volta, passa pela mesma posição? Vai e volta, passa pela mesma posição? É isso que acontece. Ok? Então, esse é o motivo de por que ele é um cosseno. Professor, mas o que eu não entendi é por que a velocidade é uma senoide, se ela Beleza? tá projetada no X também. Vamos Tá, lá né? Ou não? continuar. Não. Aí vamos. Agora é a evolução da coisa, né? Vamos à evolução da coisa. Então, aqui o que nós temos? O que ele decompõe aqui para a gente? Ele mostra que a velocidade dessa partícula, ela está o quê? Ó, vocês viram no movimento circular uniforme, essa velocidade ela sempre é tangente ao movimento, à trajetória, correto? Sempre vai ser tangente. A trajetória, ela aponta para cá. Essa é a minha velocidade da minha partícula. Aí o que ele faz aqui, ó, é projetar essa velocidade aqui, essa velocidade da partícula, sobre o eixo X. Tá vendo aqui, ó? Se ele pega, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Isso aqui é muito ruim para desenhar. Não, não vou conseguir desenhar. Deixa eu pegar isso aqui e vou fazer um print para desenhar lá. Pá, 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 pá. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um conjunto de coisas aqui para discutir antes. Primeiro lugar, eu vou pegar, eu tenho
essa velocidade aqui, que a gente já falou, tangente à trajetória. Ok. E o que eu quero é a projeção dela sobre o meu eixo X. Por que daí é a projeção dela sobre o eixo X? Porque aí eu vou olhar qual é o... Como é que eu posso dizer? Qual é a velocidade dessa sombra? Porque é essa que eu quero. Correto? Então, é a projeção dela sobre esse eixo. Agora, vamos olhar o seguinte. Esse ângulo aqui é θ. Correto? Esse ângulo aqui é θ. Se eu for substituir aqui, ó, se eu for continuar o traço aqui, ó, esse ângulo θ é o mesmo que esse. Aqui. Agora, essa minha partícula está no movimento tal que aqui é 90 graus. Correto? Esses dois têm que ser 90 graus, para ela poder ser tangente. 90 graus. Então, isso faz com que, se eu for projetar aqui, esse ângulo, quero ver, 90 graus, mais aquele ali. Esse ângulo formado pelos dois é o mesmo. Esse ângulo aqui, ele diz que é igual a θ, né? Ó, só um pouquinho está enroscando aqui. Alfa igual a θ. Esse ângulo, alfa igual a θ. Eu vou ter que aqui, deixa eu só ver como é que ele chega nessa conclusão. Ô, professor, isso daí não é só usar ângulos opostos pelo vértice? Isso. Sim. Vai dar, né? Lá é o mesmo, né? Porque aqui é 90 graus. Vai dar o oposto pelo vértice. E aí, aqui, mas aqui dá cosseno também. Qual é a dedução louca que ele fez mesmo aqui, que agora eu me confundi? Porque deveria dar seno. Essa projeção aqui, tá. A projeção lá é esse ângulo aqui. Ah, o alfa que ele está colocando é esse aqui, ó. Por isso que está estranho. Aqui que é o ângulo θ. Exatamente. Aqui o ângulo θ, não é aqui. Não dá o mesmo. Então, o que que eu tenho? A projeção do ângulo θ, o que que eu vou ter aqui, ó? Seno de θ igual cateto oposto, que é esse cara aqui. Concorda? Que ele chamou de V. V sobre a hipotenusa, que é esse cara aqui que ele disse de Vm. Então, aqui o V vai ser Vm vezes seno de θ. Ok? Isabela? Isabela? Até aí, tá entendendo ou não? Ah, sim, entendi. Beleza. Só continuando aqui, então, para completar o raciocínio, né? Vm seno de θ. E o que que ele faz com esse V aqui, ó, no livro de vocês? Ele relaciona, ele mostra para vocês que o Vm, olha lá, ó, é ômega A, que é ômega R, né? Beleza, Isabela? Tranquilo. Vm é ômega A, então sabe que é ômega R, vocês lembram disso, né? V igual a ômega vezes R. No caso, o raio é A, ômega A. Então fica V igual a ômega A seno de θ. Só que θ é ômega t, então fica V igual a ômega A seno de ômega t.
Só lembrando aqui do meio, eu acabei esquecendo, porque ele está ao contrário, né? Nem lembro onde que eu vejo aqui, mas sinal negativo, que entra, porque ele vem aqui ao contrário, porque ele está contra o movimento, a direção de movimento dele. Beleza? Dúvidas? Aqui a do... Deixa eu ver o que acontece aqui. Aqui. Qual era a tua dúvida mesmo? Ô, professor, eu não entendi por que da onde saiu que a força é igual a mg seno de θ, ou melhor, menos mg seno de θ. Menos mg seno de θ. Bom, a questão aqui é a seguinte, ó. Bom, primeiro eu vou decompor. Esse cara aqui, quando eu tenho um pêndulo, né? E eu tenho um corpo de massa M aqui. O peso dele sempre vai estar para baixo. mg. Por favor, peso sempre vertical para baixo. Beleza, mg. E aí, esse ângulo θ que eu puxei aqui, ó, está aqui. Concorda comigo? Então, eu vou decompor essa força em duas porções. Uma força que vem para cá e uma força que vem para cá. Por que isso? Por que eu faço isso? Essa força que desce, ela vai ser a mesma força que vai estar puxando o fio. Ok? Essa é a componente do peso que puxa o fio. Essa força aqui é a força restauradora. É a força que puxa de volta o pêndulo. Ok? Para ele poder vir. Se ela tivesse para lá, ela empurraria ele para o outro lado. E não é isso que acontece. Eu pego esse pêndulo, desloco ele um tanto, a hora que eu solto, ele vem para cá. Então, significa que tem uma componente de força vindo para cá. Então, olhando para esse ângulo θ aqui, ó, isso aqui é igual a isso. Correto? Então, esse triângulo, eu vou ter que essa componente aqui vai ser cosseno de θ igual essa componente aqui, que eu vou chamar de PY, PY sobre P. Então, eu vou ter que PY igual a peso, que é M vezes G, vezes cosseno de θ. E essa componente aqui, que aponta nessa direção, vai ser dado por seno de θ igual a Px, vamos chamar ela aqui de Px, sobre P. Então, eu vou ter que Px vai ser que é aquela componente, igual a P, que é mg, vezes seno de θ. Ok, Vitor? E aí a pergunta é, por que o sinal de menos? Eu acho que essa é interessante. Por que ele enfia esse sinal de menos aqui? Porque essa força aqui é o que nós chamamos de força restauradora. Assim como vocês viram lá no sistema massa-mola, a força restauradora é dada por menos Kx, que é a lei de Hooke, né? Tem o sinal de menos. Esse sinal de menos me diz que a força sempre está inversa à posição em que ele está. Se ele estiver numa posição positiva, a força está puxando para o centro, negativa. Se ele estiver numa posição negativa, a força está puxando para o centro, positiva. Aqui é a mesma coisa. Esse Px significa, esse sinal de menos significa que o Px, essa força aqui, vai ser sempre contrária à posição que ele está angular ali, ó. mg não mudam, né? É a posição angular que ele está. Então, se ele está desse lado, ela está puxando para o centro. Se ele vier desse lado aqui, ela vai estar puxando para o centro também. Certo, Vitor? Era isso?
Entendi. Então, essa aceleração ela é a aceleração em que o pêndulo tem a força instaladora. Tipo, é a Exa aceleração que volta para o meio. exatamente, é a componente da aceleração dele, né? Note que essa aqui eu pego a aceleração gravitacional, né? Porque eu tenho G, e olho para o θ. Esse θ aqui vai me definir qual é a componente dela. Ele que vai definir, né? Entendi. Obrigado. Beleza? Tá? Ah, e note que essa aproximação aqui, pessoal, bem importante isso, essa aproximação que ele faz aqui, ó, é quando eu tenho ângulos menores que 5 graus. Em ângulos menores que 5 graus, o seno de θ é praticamente igual a θ. Fica muito parecido. Então, eu posso substituir, em vez de ver ser G seno de θ, eu coloco G θ. Por isso que ele faz essa aproximação aqui. Tá? Ô, professor, daria para usar essa aproximação para ângulos tipo entre 85 e 95 graus para cosseno? Para cosseno dá. Tá? Para cosseno dá. Tá? É a mesma relação. Bom, deixa eu só isolar isso aqui para poder... para a gente poder trabalhar. Ok, pessoal? Dúvidas estão bem? Como que está lá o exercício de vocês? Hoje exercício dia 8 do 10. 11, daqui a pouquinho já vai começar. Então, vamos resolver uma aqui, daí a gente começa, tá, gente? Aí, nem que eu entro ali no sisteminha. Droga, deixa eu sair. Ah, tá indo. Ok. Eu entro no sistema ali e mudo o horário, tá? Não tem problema nenhum. Ok? Deixa eu colocar aqui para podermos olhar. Para ver o que vocês estão falando. Então, vamos lá. A equação que fornece a posição de uma partícula em movimento harmônico simples é x igual a 0,30 cosseno de π vezes t, onde x é dado em metros, t em segundos e o ângulo em radianos. Determine para esse movimento. Bom, antes de ficar olhando tudo isso, eu vou comparar essa minha equação. X... Deixa eu mudar para vermelho. Vou comparar essa equação que ele deu, x igual a 0,30 cosseno de π vezes t, com a equação que eu tenho aqui. Peguei uma cópia lá do livro para vocês identificarem, para não precisar ficar escrevendo. E o que eu observo nisso aqui é que as constantes que eu tenho, A, o que é esse A? A amplitude, 0,30. Ômega, π. Então, as minhas duas constantes dessa função aqui, A e ômega, T é variável independente, x é variável dependente. Então, é isso que eu tenho. E, obviamente, se eu tenho alguma medida, eu tenho que informar quais são as unidades. Então, A igual a 0,30, se ela é a amplitude e ele está me dando que x é em metros, qualquer grandeza que seja de posição, de medida, vai ser dada em metros também. Então, a amplitude é 0,30 metros. Ômega. Ômega é a minha frequência angular, a minha velocidade angular. Se eu tenho aqui π no sistema internacional, ela vai ser dada em radianos por segundo. Ok? É assim que é dado. Agora vamos responder as letras. Letra A. A amplitude. A amplitude nós já vimos. A igual a 0,30 metros. Letra B. A frequência desse cara. Note que ele não está falando da frequência angular, ele não está falando da velocidade angular, ele está falando da frequência. E aí nós vamos olhar no livro, eu estava com o livro
com a página na posição para mostrar para vocês, aqui mesmo, onde ele diz lá para a gente, lá, ó, ômega é 2π sobre t. Só que 1 sobre t é a frequência, então a ômega é 2πf. Ômega igual a 2π vezes a frequência. Isso significa que a minha frequência vai ser ômega sobre 2π. Igual ômega sobre 2π, ômega é π sobre 2π. Π com π corta, meio. E isso é igual a 0,5 segundos. Opa, frequência, né? Frequência. No sistema internacional, Hertz. 0,5 Hz. Na letra C, ele já dá uma aplicação lá. A velocidade da partícula no instante t igual a 1/6 de segundo. O que significa que eu vou fazer? Eu vou substituir nessa minha equação esse valor. Então, eu vou colocar lá x igual a 0,30 cosseno de π. Ah, só um detalhe. Tudo isso aqui está dentro do argumento do cosseno, tá, gente? Vezes o tempo. Só que o tempo, o que nós falamos que eu vou fazer? Vou substituir por 1/6. 1/6. Ô, professor, mas daí não vai obter a posição? Isso é a posição. Ah, não, ele está pedindo a velocidade, né? Beleza. Obrigado. Então, se a velocidade, eu me distraí aqui pensando no horário do negócio aqui. E vamos lá. A velocidade vai ser igual menos ômega eu tenho, né? Nós definimos. Ômega, cadê? Π. Menos π vezes a amplitude 0,30. Vezes cosseno de ômega, que nós já vimos que é π. Não é seno? Ah, o professor está perdido aqui, hein? Muito obrigado. Vezes seno, que é a velocidade. Deixa eu puxar para cá, fica mais fácil para não ficar perdido com vocês aqui. Tá? Vezes seno de ômega, que nós vimos, ômega é π, vezes o tempo, agora sim, que é 1/6. Então, agora, eu vou só arrumar esse cara aqui para dar a cara que nós queremos. Menos 0,30 π vezes seno de π sobre 6. Quanto dá o seno de π sobre 6, gente? Meio. Seno de π sobre 6 é meio. Então, eu vou ter aqui menos 0,30 π vezes meio. Então, esse cara vai me dar 0,15. Isso. 0,15 menos 0,15 π. O que? Se eu estou tratando de velocidade, está tudo no sistema internacional, metros por segundo. Posso substituir lá o valor? Posso substituir o valor tranquilamente, sem problema nenhum. Tá? Chego no resultado. Ok, pessoal? Ok, se está tudo ok, corram lá para fazer. Eu vou ver se eu quero ver, 11h16, ia começar 11h10. Ô, professor, π sobre Oi. 6 não é 30 graus? Ah, não, falei bosta, calma aí, esquece. Beleza? Então podem entrar lá, pessoal.
Louco, professor, cadê essa questão de marcar X aqui? Não tem questão de marcar X? Vou pegar uma água para continuar falando aqui, já venho, tá, pessoal?
Bom, todos finalizaram. Eu andei arrumando alguns aqui enquanto vocês estavam fazendo. O que foi aqui? Ah, tem alguns erros, deixa eu ver lá. A amplitude e a frequência de uma onda são resposta... Nessa não tem alternativas para marcar. Então, Amanda, deixa eu ver, Amanda. Eu vou olhar depois o que aconteceu com essa questão, tá, Amanda? Deixa eu colocar aqui. Tá bom, professor, tranquilo. Deixa eu só anotar no meu. Mais alguém teve problema com essa questão? Sabrina, você falou, ele marcou errado porque eu digitei. Acho que a Sabrina e a Ana, professor, tiveram problema também. Tá. Sabrina. Ana, bom. Beleza, eu anoto aqui. Tá bom. Depois eu vejo com mais calma, tá? Vou resolver isso aí. Beleza, pessoal? Se tiver alguma na correção, vocês me avisem na hora, não tá certo lá, tal. Sempre vão policiando. Imagine que aquilo ali é o extrato bancário de vocês. Se vocês não policiarem, o banco rouba de vocês. Então, tem que estar sempre olhando, tá, gente? Vamos continuar aqui. E agora vamos resolver esse exercício para justamente entender esses conceitos de posição, de como aplicar nas funções. Tá falhando a minha apresentação ou não? Para alguém? A gravação aí? Aqui tá normal. Não, professor. Tá, beleza. Então vamos lá. Eu vou ligar a câmera porque algumas pessoas já andaram me pedindo por conta, eu acho que é visualização na fala, enfim. Um bloco é preso à extremidade de uma mola vertical, como mostra a figura desse exercício. Isso aqui, esse exercício aqui é similar a uma animação que está lá no PowerPoint para vocês, que eu usei no vídeo, onde aparece uma mola se deslocando, só que ela na horizontal, né? Um sistema massa-mola se deslocando na horizontal. Aqui eu tenho na vertical. Uma pessoa sustenta o bloco na posição B, então a princípio eu coloco a mola, o bloco, e eu seguro aqui, ó, seguro, posicionando na posição B, na qual a mola não está deformada, não tem deformação nenhuma na mola, é equivalente a não ter peso aqui. Deixando o bloco baixar lentamente, verifica-se que sua posição de equilíbrio após abandonado é o ponto O. Então coloco lá, desço ele vai esticar e vai parar aqui. Essa posição é o que a gente chama de posição de equilíbrio. O que significa essa posição de equilíbrio? Significa que que é o que ele vai fazer, ele vai puxar o bloco para baixo e soltar, a mola vai puxar ele para cima, ele vai subir, daí ele vai descer, daí ele vai subir, daí ele vai descer, daí ele vai subir, vai descer, sempre em torno dessa posição. Essa posição vai ser o centro. Ok, pessoal? Então, essa é a minha posição de equilíbrio, é o centro. Se eu fosse colocar isso aqui num sisteminha cartesiano, olhando para ele a posição em função do tempo, ele estaria oscilando em torno desse eixo aqui, ó. Esse eixo marca a posição em X equivalente a essa posição de equilíbrio. Tá? Bom. É o ponto O, onde a mola apresenta uma deformação de 10 centímetros. Então, significa que daqui até aqui, ó, ele me disse que ela tem 10 centímetros de deformação.
Fazendo o corpo voltar à posição B e abandonando-o em seguida, ele passa a oscilar verticalmente entre os pontos B e B'. Então ele sobe de novo, solta. Aí como ele solta o peso, vai puxar, ele vai passar pelo centro, vai descer até a B', chega aqui, esticou o máximo, volta, passa pelo centro, volta a B. E se nós tivéssemos um sistema sem atrito, ele ficaria oscilando indefinidamente. Aí ele pergunta lá para a gente na letra A, qual é a amplitude do movimento do bloco? Prestem atenção aqui, gente, que é muito comum vocês cometerem o seguinte erro, acharem que a amplitude é tudo isso aqui. A amplitude não é tudo isso. A amplitude é desde o seu ponto de equilíbrio até o extremo. Ok, gente? Assim como a gente viu aqui, ó, nessa figura, cadê que eu coloquei aqui do lado? A amplitude sendo daqui até o extremo, ou seja, ó, do ponto de equilíbrio, ele vai e volta, é a mesma coisa aqui, ó. Então, a amplitude desse cara, desse movimento, A é igual a 10 centímetros. Ah, professor, eu não tinha que apresentar no sistema internacional? Eu não pedi nada. Não pedi isso. Então, não precisa. Continuando. Observa-se, na letra B, observa-se experimentalmente que o bloco executa 20 vibrações completas em 10 segundos. Qual é a frequência angular, também chamada de pulsação? Né? Ele dá essa ideia, ó. Frequência angular, pulsação desse movimento. Bom, em primeiro lugar, esse 20 vibrações em 10 segundos me permite obter o quê, gente? A frequência? A frequência. Então, na letra B, eu consigo obter a frequência. Como que eu vou obter? 20 vibrações, 10 segundos. Isso aqui vai me dar 2 vibrações por segundo. Que também é chamado do quê, gente? Vibrações por segundo. Qual que é a unidade? Hertz. Ok? Por quê? Porque segundo está no sistema internacional. Então, 2 Hertz. Mas é isso que ele está pedindo? Ele está pedindo a frequência angular. Frequência angular é a frequência com que varia o ângulo, correto? Também conhecida como velocidade angular. Nós vamos encontrar lá ômega igual a 2πf. É a relação que nós temos lá. Isso vai me dar 2π vezes 2. Isso vai ser igual a 4π radianos por segundo. Professor, e esse π aí, que é a segunda vez já que você deixa pendurado, ele não resolve. Se vocês quiserem, vocês podem deixar indicado, vocês podem resolver. Aí quanto que vale? 3,14 e assim por diante. Tá? Deixa eu só anotar do Arthur aqui também, que o dele deu problema. Ok. Beleza, gente? Então, eu deixo indicado aqui, eu multiplico por 3,14, pode ser que precise para alguma coisa. E daí, normalmente, quando o exercício precisa, quando você vai precisar para alguma coisa, ele pede para você. Considere π igual a tanto. Π igual a 3 para facilitar a tua vida. Ok, pessoal? Essa aqui está ok? Agora, ele coloca aqui, deixa eu colocar aqui para ficar mais próximo, mais fácil de resolver. Sabe-se que a constante elástica da mola do exercício anterior é K igual a 40 Nm por metro. Eu já falei para vocês que esse K aqui responde à dureza da mola, né? Qual é o valor da massa do bloco preso a ela? Bom, aí eu vou ter que olhar para resolver essa aqui, né? Qual é a relação que me fala constante elástica da mola e a sua dureza? A dureza e a massa. Essa relação
é essa aqui que eu dei um print do livro de vocês, né? T igual a 2π raiz de m sobre k. Só lembrando que T é igual a 1 sobre a frequência. Então, significa que eu vou ter aqui 1 sobre a frequência. 1 sobre a frequência é igual a 2π raiz de m sobre k. Eu tenho nisso aqui a frequência, nós vimos anteriormente lá, e eu tenho k, então só falta isolar o m. Como que eu faço isso aqui? Vou pegar o 2π, passa para cá, fica... Vou fazer por passo. 1 sobre 2πf igual a raiz de m sobre a raiz de k. Passo a raiz de k para lá, então vai ficar raiz de k sobre 2πf igual a raiz de m. Todo mundo ao quadrado, isso vai me dar m igual a k sobre 4π ao quadrado, f ao quadrado. Então, aqui vai me dar k, 40, sobre 4, vezes π ao quadrado, ele pediu para considerar 10, olha lá, ó, para facilitar a vida de vocês. Vezes a frequência ao quadrado, qual é o valor da frequência que nós vimos lá? 2 Hz, né? 2. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 10, 40. 40 com 40 corta. Então, m igual a 0,5. Oi? Não é ao quadrado a frequência também? Quem que era ao quadrado? A frequência. Ah, é, a frequência ao quadrado. Beleza, obrigado. Aqui é o quadrado, então aqui é 4. Então, aqui é 0,25 quilogramas. Ok? Beleza, gente? Então, notem que eu vou relacionando aqui. Esse exercício aqui, essa sequência de exercícios é a mesma, né? Só que em cima do mesmo sistema, só que ele vai pedindo um monte de coisas. Então, nesse terceiro aqui, ele está pedindo para vocês, considere a situação descrita nesse exercício, um eixo OX orientado verticalmente para cima. Veja a figura, suponha que o início... Então, ele está considerando nessa figura aqui o meu sistema orientado OX voltado para cima. Então, tudo que é positivo, aqui é o centro, então tudo que está para cá é positivo, a posição é positiva, para cá a posição é negativa. Tá? Então, suponha que o início da contagem do tempo t igual a 0 seja o instante em que o bloco foi abandonado em B, aonde é o B lá em cima. Então, para t igual a 0, em t igual a 0, ele vai estar na posição B, ou seja, x igual a 0. Ok? Aí ele vai colocar para a gente lá, no instante t igual a 0,25 segundos. T igual a 0,25 segundos. Ele quer saber todas essas questões aqui, mas para ter essas questões, eu preciso montar, essas questões elas envolvem todas a posição, né? Toda envolve a posição. Para isso... Oi? X não seria igual a B? B não é é só uma indicação, não é uma medida. Ok? Na posição B, eu digo que o valor de x vale 0. É a minha referência ali. Pode ser. Entendeu? Pode valer 0. Eu posso colocar minha referência no centro. Eu posso colocar minha referência embaixo. Ok? Você só mudou a referência. Eu só mudei. Disse que era ali. Facilitar a minha vida. Bom, na verdade, acho que não facilita. Acho que só complica a minha vida se eu fizer isso. Mas vamos lá. Ctrl C, só para a gente ver como que nós vamos montar aqui. Vou colocar uma interrogação aqui para ver se facilita a minha vida. Eu estou achando agora que complica. Mas vamos lá. Ctrl V. Esse cara aqui que nós vimos, né, nós vamos ter que colocar os valores desse sistema nessa minha função.
x igual a amplitude, nós vimos lá em cima qual que era a amplitude dela mesmo, quanto que era? 10 centímetros, né? 10 vezes cosseno, nós vimos quanto que era o ômega, 4π? 4π, 4π vezes o tempo. Essa é a minha função. E aí vocês vão perguntar, mas professor, você está misturando centímetros aqui com tempo em segundo? Eu posso, porque o que está dentro do cosseno, a hora que eu resolver aquilo ali, ele é adimensional. Então, se eu estou usando a amplitude em centímetro, a posição vai ser dada em centímetro também. Tá? Então, eu posso fazer isso tranquilamente. Então, vamos lá. Na letra A, agora vamos finalmente ver qual é a fase do movimento. E isso aqui tem a ver com aquilo que eu comentei antes com vocês. Essa função completa, ela é x igual a cosseno de θ0 mais ômega t. Lembram-se disso que nós comentamos agora há pouco? Esse cara aqui é chamado de fase. Isso aqui é chamado de fase. Tudo que está ali dentro. Esse cara aqui é a fase inicial. Se eu defino como referência o começo em t igual a zero, θ0 vai ser zero, então eu vou ter que essa minha equação ela volta a ser x igual a cosseno de ômega t. Ok? A minha fase, nesse momento, é só ômega t. Essa aqui é a fase. Mas daí você vai falar assim, mas eu quero saber a fase, o que ele está me perguntando é a fase desse movimento, nesse tempo de 0,25 segundos. Então, eu vou pegar a minha equação dele, ó, essa aqui é a minha fase. Eu vou dizer lá que é minha fase θ, lembra que eu chamo de θ, minha fase? Minha fase θ, ela vai ser igual a 4π. Vamos colocar aqui de um jeito melhor. No tempo t igual a 0,25 segundos, ela vai ser igual a 4π vezes o tempo. Qual o tempo? 0,25. 4 vezes 0,25 dá quanto, gente? 1. 1. Então, aqui fica π. E o quê? Já que é um ângulo, π radianos. Tá? Então, a posição angular dele, depois de 0,25 segundos, vai estar em π radianos. Aí ele pergunta na B, qual é a posição dele? Posição em x, medida em x ali, ó, ao longo daquela reta, né, vertical. Eu vou simplesmente substituir x, vou colocar aqui, ó, de t igual a 0,25 segundos. Por que eu faço isso, gente? Só para deixar bem claro, né? Como que é? Igual, qual é a minha função? 10 vezes cosseno de 4 vezes π vezes 0,25. Que nós já sabemos que esse cara é 10 cosseno de π. Ok? Quanto vale cosseno de π? Menos 1. T igual a 0,25 segundos. Vai dar, isso aqui vale menos 1, então vai ficar menos 10 centímetros. O que significa isso, ser menos 10 centímetros, gente, no nosso sistema? Que ele está no ponto de equilíbrio. Que ele está no ponto de equilíbrio? Bom, Sim, depende. você considerou o ponto B como x0. Se eu considerei o ponto B como x0, é exatamente isso. Se eu considerei aqui, vai dar no mesmo, ele vai estar no B'. Beleza? Aqui. E aí a mesma continuidade aqui, ó. No exercício 1, deseja-se determinar quanto
tempo T decorre entre o instante em que o bloco é abandonado em B até o momento em que ele passa pela primeira vez pela posição de equilíbrio. E aí é só substituir esses valores ali que vocês chegam no mesmo valor. E lá no 6 ele pede da equação, é só usar a equação da aceleração. Cadê da aceleração? Está lá em cima. Ok? É só continuidade a partir de agora. E eu tenho que deixar isso para vocês, porque senão vocês precisam substituir as coisas aqui. Beleza, pessoal? Beleza. Dúvidas? Vocês viram que esse conteúdo aqui no livro, já vou adiantando, ele é um conteúdo matematicamente pesado, já falei para vocês, né? No entanto, o conteúdo que vem em seguida, que é o que estava no nosso cronograma para hoje, ele é um conteúdo que ele fala sobre ondas em uma corda e ondas em líquido. Para caracterizar, para que vocês entendam esse conceito, vocês devem olhar para os vídeos que estão lá. Não só os vídeos, como o PowerPoint, a leitura do livro, para que compreendam esse conceito e vir tirando dúvidas. Pergunto a vocês a respeito disso aqui, ó, do movimento em uma corda. Alguma dúvida? Olha, professor, por enquanto ainda não. Tá. Eu tenho uma outra pergunta, então, que eu acho que me ocorreu agora que eu devo fazer. A Amanda já me respondeu essa pergunta. Vocês estão conseguindo ler o livro antes de vir para a aula? Quem não consegue ler o livro, quem não está lendo o livro, por favor, se manifeste, que eu preciso ter uma ideia sobre isso. Eu só vi os vídeos ainda, professor, não consegui ler o livro. Tá. Ótimo. Vendo os vídeos já dá uma boa ajuda, né? Mas o livro dá uma esclarecida. Então, deixa eu adiantar para vocês uma conversa que nós tivemos ontem no colegiado do curso, que eu acho que é um caminho que vai ser seguido daqui para frente. Nós estamos doidos para voltar. Não sei como é que vocês estão, mas nós estamos, assim, doidos para voltar a ter a aula, porque a gente entende que não estamos conseguindo acompanhar corretamente vocês como é no presencial. No entanto, a gente não vai poder colocar 30 alunos numa sala. Nós vamos colocar metade, né? 15 alunos ali, dependendo da sala ainda, né? São salas grandes. Isso significa que a gente vai ter 2 momentos de aula. Seria equivalente a dobrar a nossa carga horária de aula. Nós não temos como fazer isso. Então, o que nós estamos pensando? E eu acho que alguns professores vão adotar esse tipo. Tá? É o que a gente chama de sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? Vocês vêm para a sala de aula já com tudo lido, com tudo assistido, com todo o conteúdo e todas as dúvidas. Aí eu entro na sala de aula, por exemplo, se eu tenho 2 aulas de física 3, como é o caso com vocês. Eu entro na sala de aula, uma aula com uma turma, metade da turma. Quais são as dúvidas? As dúvidas são essas. E eu tiro dúvida de vocês. Vou tirando dúvida, vou fazendo um exemplo, preparo até algumas coisinhas, mas naquela hora. O dia teria que ter 36 horas. E aí, vocês vão para casa. Essa turma vai para casa. Ou vai para outra aula, com outro professor, enfim, mas tal. Aí, em outro momento, a outra metade da turma vai ter aula comigo. Mesma coisa. Ok? Então, é um pouco disso que eu tenho tentado fazer com vocês, que é de ler, de assistir o vídeo e de ir perguntando, usar essas ferramentas. Porque nós não vamos ter aquele momento presencial como era antes tão cedo. Mesmo quando a gente voltar para o presencial, nós não vamos poder ficar o tempo todo ali. Não tem como, né? Então, vai precisar que vocês venham com o material lido, com o material assistido e com as dúvidas anotadas.
Então, é muito daquilo que a gente vê. Vocês costumam assistir filme e aparece, né, as grandes universidades americanas, europeias e coisa e tal, grandes escolas, em que o aluno está lá na biblioteca estudando, e daí ele chega na aula, o professor só blá, 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 fala alguma coisa e tem um atendimento. É mais ou menos isso. Inclusive, grandes instituições, países que adotaram um sistema de ensino que dão muito certo, são aqueles que vocês têm quase nada de aula. O horário em sala de aula é quase nada, quase nenhum. Entendeu? No entanto, tem muito horário de atendimento, de estudo, estuda muito, mas tem contato com o professor muito pouco, salvo em momento de dúvida, momento de uma explanação ou momento de execução de projeto, como uma iniciação científica e coisa e tal. E isso é legal, Amanda. Aprender lendo o livro. Sim, precisa ser muito autodidata. É mudar um pouco esse perfil que nós temos da dependência do professor. Não que o professor não vá ser, quem sou eu para dizer, né, que o professor não vai, mas não tem importância. Mas não, é mudar o papel, né? E vocês serem autodidatas. Coisa que você não fazia. Agora tem que fazer, tem que aprender, né? Então, e aí desenvolver cada vez mais isso. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Vou confessar uma coisa do fundo do meu coração. Eu, desde o meu ensino médio, eu odiava assistir aula. Sempre que eu podia, eu matava a aula. Fiz assim no ensino médio, fiz assim na graduação. Para que eu matava a aula? Para ficar passeando, para ficar... Não. Eu ia para a sala de estudos. Eu fazia isso. Na graduação, ali na física, tinha uma salinha, e eu ia para lá para a sala para estudar. Eu chegava na aula, olhava qual que é o conteúdo que o professor vai dar. É esse conteúdo, eu precisava ir de vez em quando para saber o que ele estava, né, para ficar mais ou menos no ritmo dele. Eu ia para lá e estudava. Aí as dúvidas que eu tinha eu anotava, depois eu ia na sala do professor, estou com dúvida aqui, estou com dúvida lá, estou com dúvida acolá. Então eu evitava o máximo, eu assistia aula. Era muita pouca coisa que eu assistia. Sim. Nossa, eu sou o completo oposto, porque eu só consigo aprender, tipo, ouvindo o professor, assim. Eu não consigo aprender lendo. Mas beleza, veja bem, Vitor. Se você desenvolver essa habilidade de vir já com conteúdo cheio de dúvida, não aprendi nada, mas cheio de dúvida mesmo. À medida que o professor vai falando, você vai puxando. E você faz isso. Você vai puxando. Aquilo que eu li foi isso, aquilo que outro que eu li foi isso. Né? Então, é mais ou menos por aí. Se eu pudesse... essa aula está sendo gravada, vai ser usada contra mim no futuro. Mas se eu pudesse, eu não cobrava a presença de vocês. Ok? Por que eu cobro? Porque tem um monte de implicações aí, até jurídicas, né? Do aluno dizer que está e não está, e também de um certo controle para saber, para eu poder monitorar. Não, esse aluno sempre vem na minha aula. Não, peraí, esse aqui nunca veio. Esse aqui só me enrolou. Né? E é por aí. Só que é aquela coisa, se você opta por não assistir aula, por exemplo, você também está assumindo o risco. Você está assumindo o risco de que é por tua conta. Por isso que esse modelo que eu estou falando para vocês, ele se baseia em não você ir lá assistir aquela aula chata em que eu fico aqui falando para vocês o tempo todo. Tá, eu gosto de falar e eu acabo me empolgando e falando demais. Mas ir para aquela aula em que você expõe as suas dúvidas. E às vezes o teu colega expõe dúvida que você nem sabia que você tinha. Correto? E aí você fala, é verdade, como que eu não pensei nessa dúvida? O que o professor vai falar? Ou eu estou falando alguma coisa e você surge na tua cabeça um questionamento que talvez eu não tenha pensado naquilo ainda. Com todo o tempo que eu tenho, com experiência e tal, nenhum aluno me questionou com aquela visão e eu também não tinha pensado. Isso é mais legal na aula. Tá? Então, é importante que vocês... Quem ainda não tem. Quem tem,
segue, já está criando esse hábito aí, né? A Amanda falou que começou porque eu comecei a cobrar. Quem já está criando esse hábito, continua nesse caminho e manda ver. O ideal é vir para a aula antes, já com... Mas eu não entendi nada, mas eu li. Eu li e anotei tudo que eu não entendi. Correto? É vir assim. Esse é o ideal. Quem ainda não começou, começa a fazer. Porque senão vai encontrar mais dificuldade. Umas horas do meu dia aí, professor, porque tá complicado. Como é que vocês estão de disciplinas? Eu tô fazendo 19. Caraca, como assim, Vitor? Quem que deixou? Ué, mandaram pra me inscrever, eu me inscrevi, ué. Puta, meu Deus, Vitor! 19. Laís. E aí, Arthur, também ter o hábito para ler outras disciplinas. Exatamente isso. Ler outras disciplinas. O Vitor está numa situação que não deveria estar, né? Vamos lá. Mas vocês têm que pensar assim, né? É bastante, Sabrina. 14 é bastante, né? É bastante, Amanda. Mas, infelizmente, o nosso curso, ele é um curso pesado. Não sei se infelizmente ou felizmente, né? Porque vocês vieram por causa disso, né? Vocês achavam que ia ser pesado assim antes? Ou vocês achavam, não, eu tiro de letra? Olha, professor, no começo eu achei que eu ia tirar de letra, porque, tipo, eu nunca estudei para nenhuma prova, assim. Daí eu cheguei assim, na primeira prova de matemática eu tirei 60, né? Eu sempre tirava sempre 90. Aí eu já fiquei meio em choque. Sério. Professor, eu Oi. cheguei aqui sem saber, tipo, não tinha ideia da dificuldade. Eu sei que da dificuldade da prova para entrar aqui, né? Que era, tipo, uma das mais difíceis. Mas eu entrei pensando que a gente ia trabalhar ou focar mais em exatas. E era disso que eu gostava. Mas está sendo mais difícil do que eu esperava, com certeza. É uma coisa que eu costumo dizer, né? Infelizmente, nenhuma escola, nem as particulares aí, preparam vocês para o nosso ritmo, né? Infelizmente, vocês não estão tendo a oportunidade de pegar a parte boa, que é estar no laboratório, fazer uma iniciação com uma iniciação com outra, participar de um evento de extensão, né? Infelizmente, vocês não estão podendo fazer isso, né? Que daí dá uma aliviada, apesar de dar mais trabalho, dá uma aliviada, né? Na tensão, assim, é uma coisa legal, né? Agora, Amanda, eu sou de humanas, imagina meu impacto das matérias do curso. Olha, eu vou dizer o seguinte, Amanda, você nessa idade aí, você pode mudar facilmente. Daqui uns dias você vai chegar, professor, eu vou fazer física. Eu amo física, eu quero fazer física. Vocês mudam muito, né? Nós tivemos vários alunos que entraram, queriam exatas e daí depois mudaram para humanas, direito, medicina. Não é assim, eu odeio física, música eu odeio química. Pare tudo, mano. Agora, tem vários alunos que mudaram, mas tudo bem. Isso aí é o de menos, vocês estão se encontrando, né? Vocês estão se encontrando. Não, você já está reprovada, Amanda, pronto. Tô brincando, tá? Mas é por aí, tá, gente? Só resumindo, não tomando mais o tempo de vocês, que já é quase meio-dia, né? E aí, vamos ralar aí, vamos mudar essa perspectiva, tá, gente? De tentar fazer para que vocês consigam tirar mais proveito desse tempo aí. Aí vai ajudar na formação de vocês, vai ajudar muito na hora que vocês forem fazer um vestibular, tá? Ter esse conhecimento prévio. Já que vocês pegaram uma pandemia no meio do caminho, pense, vocês estão na frente de muita gente aí. Essa semana, a Lara, do terceiro ano, estava me contando de amigos dela do Colégio Dom Pedro II. O Colégio Dom Pedro II é famosíssimo lá no Rio de Janeiro, ele sempre está nos top. A essa época aí de pandemia, a avaliação deles era presença em aula virtual. Entrou, ligou, tirou nota. Só isso. Tá? Nem precisa estudar. Nossa, Então, professor, que isso, hein? Que comprometimento.
Isso que, imagine, esse é um colégio top. O Dom Pedro II, a gente sempre fica atrás deles no Enem, bem atrás. E nesse período de pandemia, os alunos, ou seja, ficou por conta do aluno. Você quer estudar, estuda. Se você fala, não, isso vai ser importante para mim, eu vou estudar. Se não for, basta viver. Ela só ligou a câmera, eu não preciso nem ficar ali. Eu ligo no meu celular, nem a câmera, né? Ligo no meu celular aqui, o foninho de ouvido, vou fazer outra coisa, vou jogar, vou estar só ouvindo. O professor me chamou, oi, estou aqui. Eu sei que muitos de vocês fazem isso, mas na hora tem que estudar, né? Agora, lá não, só isso já é suficiente. Beleza? Então, vocês estão na frente de muita gente. Sei que é sofrido, que é complicado, mas vocês estão na frente de muita gente aí. Tá bom, gente? E todas as dificuldades que vocês tenham, por favor, vocês não são calouros, nos procurem. A Amanda já está dando tchau, porque estão chamando ela para o almoço, então vão lá, que senão vocês precisam fazer almoço alguns, outros a mãe está fazendo. Tchau para vocês, gente. Tchau, professor. Me procurem, perguntem, tirem dúvidas, não tenham vergonha, não tenham